Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a correção da prova da Fundação Getúlio Vargas, né, para o ano de 2013. Né? Esse ano a prova houve assim uma melhoria no sentido da qualidade geográfica das questões, inclusive com a citação de textos de geógrafos, como o professor Antônio Carlos Robert Moraes, professor Milton Santos, né? Uso de dados e de gráficos tirados, por exemplo, da FAO, né? A gente tem, assim, uma prova com uma característica geográfica muito mais embasada. Tá? Das questões da prova de humanas, aproximadamente 7 questões são do conteúdo de geografia. Né? E a primeira que nós vamos começar a comentar diz respeito a questões ligadas às áreas urbanas e os problemas de desastres naturais. Bom, ele vai abordar aí algo que a gente está cansado de falar para vocês, né, gente? Área urbana, você vai ter preocupação com as regiões topograficamente planas, próximas aos rios, os vales e as planícies fluviais e as encostas das áreas de morros. Tá? No primeiro caso, o problema associado a inundações e enchentes, no segundo caso, ligado ao deslizamento de encostas, tá? A ocorrência dos escorregamentos. Dentro dessas possibilidades, né, a gente tem aí nas alternativas propostas a alternativa correta, a letra C, né, onde ele diz que na região dos vales, das áreas de inundação, a urbanização foi muito mais intensa e provocou a impermeabilização dos solos, a dificuldade de escoamento subterrâneo das águas. Né? Isso também pode ser acentuado no período das cheias dos rios, o transbordamento do leito do rio e a dificuldade dessa água escoar pelas áreas mais próximas a ele. Né? Então, a alternativa correta é a alternativa C, impermeabilização das várzeas facilita a ocorrência de inundações. Ok? Tranquila, clara e abordando um conceito importante dentro da relação geografia física e questão ambiental. Ok? Vamos passar agora para a questão 52. Tá? Essa, sim, um pouco mais trabalhosa no sentido da atenção na interpretação do texto. Né? Você deve seguir com atenção a linha proposta pelo texto. O texto não é meramente uma ilustração, ele é a base da indagação na pergunta, tá bom? Simplificando ou resumindo a abordagem do texto, ele vai trabalhar com o valor da natureza. Né? Um valor que pode ser o valor de mercado ou pode ser o valor social. Embutido nessa questão também a preocupação ambiental. Ele vai trabalhar com esses dois parâmetros, né? Muitas vezes conflitantes. Ele diz que no Brasil houve um avanço no planejamento ambiental, com a criação de leis, de dispositivos que garantem uma maior preocupação e preservação da questão ambiental. Isso representa a participação maior, né, de grupos da sociedade nessas ações, que vão entrar em choque com uma questão mais histórica, né? Como ele vai dizer aí para nós na alternativa D, que é a resposta correta, né? Que no Brasil o padrão histórico de exploração dos recursos naturais, né, que é a lógica do mercado, de olhar a natureza como uma mercadoria, de onde se deve extrair o maior lucro possível, ele vai se impor aos novos valores, né? Que são os valores da legislação. São os valores modernos que ele cita aí, a questão ambiental e social, né? E, ao se impor, vão interferir nos instrumentos de planejamento e de gestão ambiental que acabaram sendo mais tendenciosos, vamos dizer assim, aos interesses de mercado do que aos interesses modernos, o ambiental e o social. Correto, gente? Né? Muita atenção, uma leitura bem calma, o texto tem os elementos que nos garantem a possibilidade de uma afirmação muito mais tranquila com relação a isso, tá bom? Alternativa D na número 52. 53, uma questão com mapa, né? Que bom que a GV voltou a utilizar mapas, né? Enriquecer não só com textos, mas também com linguagem visual, esse mapa com gráficos de períodos distintos, sempre importante esse tipo de enriquecimento da prova. O tema dela, né? Variação da cobertura florestal por região entre 1990, final do século XX, 2010, início do século XXI, os 20 anos da transição dos séculos. Né?
E aí ele vai dar informações com relação à perda e ganho de vegetação nos continentes entre 90 a 2000, 2000 a 2010. E aí nós devemos fazer as comparações nesses períodos, ok? A resposta certa está aí na alternativa A, logo de cara, né? Para quem não gosta, para quem fica desconfiado logo a primeira alternativa, nesse caso vai ter que encarar, né? É a alternativa A resposta, quando chama a atenção para o continente asiático apresentar um ganho muito grande, né? Se você fizer assim uma escalinha mais ou menos, né, de olho, no arredondamento, na aproximação, o que você vai ver aí? Tá? Você vai ver que o ganho entre 2000 e 2010 é aproximadamente 2 milhões de hectares. Tá? É muita coisa, não há em nenhum continente nesse período representado um ganho em área tão grande. Tá? Ó, de onde viria um ganho desse? Teria que ter uma coerência. A questão fala em recuperação de áreas degradadas, né? Normalmente por atividades mineradoras, né? E reflorestamento, áreas que podem ter sido desmatadas por expansão de agricultura e mais tarde o abandono dessas terras por queda de produção gerou a necessidade de recuperá-las com a retomada da cobertura vegetal. Então, duas coisas aí. A primeira, a informação do gráfico, né? Você tem lá o dado mostrando que a região da Ásia teve ganho bem acentuado, né, de cobertura vegetal. E a coerência, se ganhou é porque recuperou o que estava desmatado e porque recuperou o ambiente que estava degradado. Perfeito, gente? As outras alternativas, os dados expressados no mapa eram fáceis de serem combinados e identificados. Ok? Questão 53, alternativa A. 54. Mais um gráfico aí. Né? Esse gráfico mostra para nós algumas informações com relação às exportações brasileiras por valor agregado. Legal, né? Chamamos bastante atenção para isso, né? Para a mudança do perfil das exportações brasileiras, principalmente nos últimos anos. Nesse período que abrange 2002 a 2011, isso vai ficar bem nítido. Né? Nós notamos aí que até 2006 nós temos um comportamento mais ou menos equilibrado, tá? Entre o que está em verde no gráfico, que seriam as commodities, e o que está em cinza, que seriam os produtos industrializados com maior valor agregado. A gente sabe que nos últimos anos esses produtos de maior valor agregado caíram na participação das nossas exportações, enquanto cresceram, tá, as commodities em quantidade, porém não em valor. Partindo disso, desse conhecimento prévio que você tem com relação às informações do comércio externo brasileiro, tá, a gente assinala aí a alternativa D, que fala que a partir de 2006, até onde 2002, 2006, havia um equilíbrio, não havia, né, nenhuma mudança de tendência entre os industrializados e as commodities, ocorre uma diminuição da participação dos produtos industrializados. Tá? Verdade. Principalmente na pauta de exportações, fato que acentua no contexto da crise 2008 e 2009. A crise vai interferir no comércio mundial, consequentemente vai interferir nas exportações brasileiras. Também coerente com o contexto econômico da década passada, perfeitinho, alternativa D, sem a menor dúvida. Ok, gente? Boa questão, hein? Questão seguinte, ótima escolha, tá? Um texto crítico, tá? Professor Milton Santos, globalização, trabalhando aqueles conceitos muito divulgados na época, né, do chamado início da globalização, no final dos anos 90, né, daquele famoso gráfico, daquela famosa expressão do David Harvey de a pulverização do espaço pelo tempo. Tá? E o Milton vem fazer uma crítica, o professor Milton Santos vai fazer uma crítica em cima disso. Né? E essa crítica aparece muito em destaque na penúltima linha, que chama atenção que não há uma pulverização do espaço pelo tempo. Né? O que se dá é um novo comando à distância. Essa é a grande referência do texto. Tá? Porque na hora de nós identificarmos as três afirmações que ele nos apresenta como certas e erradas, por exemplo, a afirmação 1, a gente identifica, né, logo no início ali, os novos meios de circulação de informações eliminaram as distâncias. O texto faz uma análise crítica dessa afirmação.
Então, a afirmação 1, ela é contrária à própria posição do texto, à própria colocação do texto. Né? Quem leu e entendeu o texto, de cara já elimina a alternativa, a afirmação 1, correto? Vamos para 2. Na 2 ele diz que os atuais progressos do uso da velocidade ocorrem apenas nos países ricos. Isso acontece, a globalização é um fenômeno, como o nome diz, global. Vai acontecer nos países ricos, nos países pobres, em escalas diferentes, mas com uma coisa que a gente sempre chamou atenção. A globalização acentua diferenças já existentes. Por isso a segunda parte dessa afirmação que diz, nos quais os novos meios de circulação de informações estão implantados em todos os lugares, não há isso. Porque em todos os lugares do mundo há desigualdade. Então, em alguns deles, não apareceu essa conquista, o ganho, o progresso da velocidade das informações, seja no mundo mais rico, desenvolvido, ou no mundo pobre, subdesenvolvido ou em emergência econômica, ok? Pronto, restou a 3. Né? O que é de se esperar numa questão bem elaborada é que leve o aluno a identificar, né, os erros em relação à abordagem do texto e identifique lá no final, então, aquela que é a afirmação coerente a ele. Né? Na número 3, a ascensão de novos meios de circulação, que são a velocidade do progresso da informação, pode ser associada à emergência de um novo comando à distância. Tá? Um novo comando à distância, como a penúltima linha colocava em evidência. Tá certo, gente? Então, boa escolha de texto, um texto inteligente, um texto que na sua análise seleciona realmente o aluno com conhecimento e com capacidade de interpretação crítica. Muito boa da GV, alternativa C, apenas a número 3, ok? Na sequência, gente, vamos lá, virando página aqui, nós vamos passar para a questão de número 55. Não, perdão, 58, já fiz a 55. Nessa já era diferente, né? Nessa tinha um pequeno texto introdutório, esse sim meramente ilustrativo, tá? A pergunta era clara e direta, sobre a rodada de Doha da OMC. Bom, vamos lá. A rodada de Doha é um evento de início de século XXI. Se é início do século XXI, moçada, a data, a referência é de 2001 para frente, né? Então, o que nós estamos vendo aí? Duas alternativas, uma fala em 1979 e outra em 1992. Sinto muito, tchau, foram embora. O que a gente sabe da rodada de Doha? Era aquele grande evento para a OMC liberalizar, né, um evento de liberalização do comércio, que resultou num tremendo de um impasse. Né? Entre outras coisas, o mais notório desse impasse foi a disputa entre os emergentes exportadores de commodities e Estados Unidos e União Europeia do outro lado, sobre a questão das barreiras, né, com relação à exportação de commodities. Né? Isso gerou um impasse, a rodada de Doha não chegou a um fim, a uma conclusão. Tá? Então, a alternativa correta é a letra B, negociações iniciadas em 2001, até hoje não concluídas, vistas à liberalização do comércio mundial. Tá? É simplesinha, mas tem que ter aquela noção de uma organização no seu contexto, na sua conjuntura e o seu papel e a sua função. Certinho, gente? Muito bom. Finalizando agora, brigando aqui com a página, ganhei. Vamos virar aqui também, questão 60. Muito boa, né? De novo. Falar de urbanização nos remete a muitas possibilidades. A GV escolheu um pequeno trecho, né, do relatório Estado das Cidades da América Latina e Caribe, falando sobre urbanização. E aí, gente, lembrem-se sempre daquela nossa conversa, né? O mundo já é urbano. Ele se urbanizou primeiro no hemisfério norte, no mundo desenvolvido, depois no mundo subdesenvolvido, relacionado à industrialização tardia. O processo de industrialização tardia está associado ao processo de independência política. A América Latina se torna independente politicamente antes de África e Ásia. Logo, o processo de industrialização e, consequentemente, de urbanização acontecem antes. Portanto, quando a gente fala de urbanização hoje, como ele cita aí, o Estado, né, relatório de 2012, é muito mais do que coerente imaginarmos uma América Latina urbanizada.
tá? Como ele coloca logo na alternativa A, 80%, a maioria da América Latina e do Caribe estão urbanizados. Outra coisa para a gente acrescentar, ele cita aí nas outras alternativas o crescimento de megacidades, como se a população estivesse fluindo para essas megacidades. Lembrem-se, já há algum tempo, as megacidades, as regiões metropolitanas não crescem mais no ritmo que cresciam, e hoje o grande ritmo de crescimento urbano mundial, e até um fenômeno brasileiro, claro, é o crescimento das cidades médias, não a expansão das megacidades, né, das grandes metrópoles, das grandes concentrações. Então, na letra A, né, ele diz que essas populações, né, estão vivendo em cidades. Ponto, é lógico, urbanizou, tem que viver em cidade. Né? Figura entre as mais urbanizadas do mundo. Sim, e a previsão para a próxima década é que isso ultrapasse os 90%. Tá? Então, mais uma vez, é uma pergunta que trabalha com o conceito de urbanização, pegando especificamente a realidade latino-americana, nessas mudanças que ocorreram principalmente em virada de século e a que agora se efetivam, tá? E no qual o Brasil também é um reflexo disso, ok? Muito boa questão, como no geral foram as questões da prova da GV deste final de 2012 para ingresso 2013. Tá? Vocês, alunos que estiveram preparados, que estiveram atentos às nossas referências, às nossas informações, garanto que não foram surpreendidos. Tá? A prova para vocês pode ser, na maior parte dela, em preto e branco, mas deve ter sido muito colorida, apesar, né, dessa tonalidade mais tradicional. Tá ok, gente? Uma boa sorte para todos e até a próxima.